Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 1º do mês de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 26 de Reshivã, do ano 5782. Estamos no 56º dia do ano 5782. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, portanto nós estamos no segundo dia do Shabat, o dia sagrado. E segunda-feira, segundo dia da semana, segundo dia do Shabat e também o segundo dia da nossa Aliyá, a nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal, Toledot, Gerações. Então vamos ver hoje qual é a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que está falando conosco, e qual o ensinamento ou ensinamentos que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então ele diz assim: digamos que você seja um astronauta e esteja muito além da Terra numa longa jornada. Digamos que você esteja farto da saraivada constante de instruções que lhe são transmitidas pelo rádio, pela base operacional ou pela base de operações. Então você se desliga sem arrependimento e você relaxa, apreciando o cenário deslumbrante pela janela. E assim o tempo voa. Mas, por fim, você percebe que não tem ideia de onde se encontra ou de como voltar para o lugar no qual quer estar. E você se lembra de que tinha uma missão, mas já não sabe exatamente qual era. Você entra então em pânico. Finalmente, se lembra do rádio e o reativa, segura o transmissor e diz: base de operações, astronauta chamando base de operações, respondam-me. Uma resposta quase imperceptível é ouvida, é o som mais doce que você já escutou. Agora você pode retornar o rumo. Todos nós somos astronautas. Decolamos do Monte Sinai há mais de 33 séculos, com um plano a seguir e uma missão a cumprir. Temos de religar-nos à nossa base de operações. Baruch Hashem. Interessante como o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, nesta analogia sobre o astronauta, a base de operações, você se desligar da base de operações e o tempo voa e você se vê perdido no espaço, não sabendo onde está, que rumo tomar e nem qual era a sua missão. Então, rapidamente você se lembra do rádio, liga o rádio, reativa o rádio e então aciona. Atenção, base de operações, astronauta chamando. E aí um som quase que imperceptível, mas traz um grande ânimo, uma grande esperança, uma luz no meio à escuridão. E é o mais doce som que você gostaria de ouvir naquele momento. Então, é o momento de se reconectar com a base de operações e então as instruções são passadas, volta realmente a mente, ao coração, a missão, e então o astronauta agora pode retornar seguro ao seu destino e a cumprir a sua missão. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando a primeiro plano especificamente para o povo israelita, o povo judeu, então ele diz: nós decolamos do Monte Sinai há mais de 33 séculos, com um plano a seguir e uma missão a cumprir. Temos de religar-nos à nossa base de operações. Então, a princípio, de forma bem específica, o nosso Rebbe Menachem Mendel,
ele está dizendo para a nação israelita, para os judeus, e essencialmente falando, ele está falando para os seus discípulos, os seus alunos, os rabinos e os seus seguidores, os seus alunos, realmente esta realidade. Mostrando para eles que, há 33 anos nós decolamos do Monte Sinai. E agora é o momento de religar-nos ao Monte Sinai e à nossa missão. Por isso que, entre outras coisas, a casa judaica, a casa israelita, foi colocada em ordem numa maior proporção anterior, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel. E por isso hoje o judaísmo está bem presente, bem forte, bem enraizado entre as nações, graças à sua liderança, sem sombra de dúvidas. Em segunda questão, temos aí realmente a direção, a orientação, conectados ainda com o Monte Sinai, onde o nosso Rebbe Menachem Mendel disse às lideranças, aos rabinos, é preciso realmente estarmos conectados com o Monte Sinai, porque, entre outras coisas, o Eterno, através de Moshe, ele deu os 613 mandamentos para nós, judeus, mas ele também deu 7 leis universais. Estas 7 leis universais são para as nações, são para o povo não judeu. Então, esta missão, Deus, ele confiou a nós através de Moshe no Monte Sinai. E nós precisamos sair, então, da nossa bolha, das nossas sinagogas, e precisamos envolver-nos com os não-judeus entre as nações e levar para eles o conhecimento da unidade, da unicidade de Deus. Há um só Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro. Só há um Deus que está acima de tudo, de todos. O único Deus, o único Salvador, o único Criador. Precisamos cumprir a nossa missão que Deus confiou no Monte Sinai através de Moshe. E nós precisamos levar estas 7 leis universais às nações. Então, por isso, vamos nos colocar em marcha para cumprirmos essa nossa missão também. E foi através disso daí, desde a década de 80, 90, que realmente os rabinos do Chabad têm saído a mundo afora, entre as nações, e levado e trazido o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, o estudo da Torá, 7 leis universais. E nós chegamos aqui neste encontro. E dessa forma, o que nós temos pela frente? Nós temos aí que, através do nosso rabino Yaakov Gerenstadt, o movimento Bnei Noach Brasil chegou a partir do ano 2012 e chegou aqui para não mais ir embora, muito pelo contrário, para se multiplicar. E é por isso que hoje nós estamos presentes praticamente em todos os estados da nossa nação. Então isso é muito importante, que está se cumprindo a ordem de Deus do Monte Sinai, o monte de Deus, que outorgou a Torá em Shavuot para o povo israelita, e através dele tem se estendido para as nações, e nós estamos aqui hoje, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, e nós estamos aí, divulgando a unidade e a unicidade de Hashem. Estamos anunciando as 7 leis universais, o estudo da Torá, as preces diárias, a Teshuvá, o retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento. Também falando sobre a Tzedakah, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça. E nesse sentido aí, estamos também colaborando com esta missão para que sejam abreviados os dias para a revelação de Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach,
para a redenção final. E assim, realmente, todas as coisas sendo saradas, curadas, para que no final da redenção, Mashiach possa entregar então a Deus realmente não somente o povo de Israel, mas também todas as nações, para o único e o verdadeiro Deus. E aí se cumprirá, né, integralmente, totalmente, plenamente, perfeitamente, né, a profecia que o mundo se transformará na casa de Deus, na moradia de Hashem. Ok? Então, por isso, amados, vamos estar aí conectados com o Monte Sinai, o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, e vamos aí também estarmos focados na nossa missão, né? Então, isso é muito importante, né? Baruch Hashem por isso, ok? A nossa liderança, né? O Rabino Yaakov Geranstad, né? Através do Caio Scatini, que é a liderança Benenor, junto ao nosso Rabino, né? Então, está comunicando aí que o feriado de carnaval do ano que vem, né? Do dia 27 de fevereiro até o dia 1º de março do ano 2022, né, está sendo organizado o 5º seminário, o 5º seminário Benenor Brasil, né? E nesse aviso aí também está contido, né, as informações e a programação serão enviadas, né, nos próximos dias, e também sugerem, né, que organizem caravanas com as suas comunidades, né? Então aí, Bauru e região, temos aí para o feriado de carnaval do ano que vem, esta missão a cumprir. O 5º Seminário Benenor Brasil, né? Que será, os detalhes e informações serão enviadas, né, posteriormente. Mas desde já, precisamos aí estar já com a mente no 5º Seminário Benenor Brasil, e assim também já estarmos aí nos preparando para esse grande seminário, né? Depois de 2 anos sem nenhum seminário, sem nenhum encontro. Então agora o 5º Seminário está em foco, né? Pela graça bendita de Hashem, que as coisas venham fluir de forma que nós possamos aí estarmos participando do 5º Seminário. Então, Bauru e região, vamos aí estar aí ativos e já se preparando para esta realidade. E você que nos ouve, né, dos 4 cantos do nosso Brasil, né, quem está no exterior aí também, né, também está convidado, viu, Donária? A Donária, a Juraci, a Cibele, a Elizabeth Lobo, a Fátima e o Osvaldo, né, que estão aí, né, Portugal, Espanha, Japão, né, agora não estou lembrado aqui dos demais nomes aí, a Yaritza, né, que sempre está aí presente também nas nossas lives, que é lá do Chile, né, já estão convidados aí para participar aí do 5º Seminário, né, Benenor, que será dito, né, as próximas informações dirão exatamente o local certinho, né, onde terão hospedagens, né, próximas ao local do evento, né, e aí as pessoas poderão estar fazendo as suas reservas nesses locais aí, né. Então, dessa forma aí, né, também as pessoas estão aí sendo convidadas para o 5º Seminário. Assim que sair, né, os maiores detalhes, nós estaremos aí compartilhando com os amados aqui em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Estamos aí, né, com o Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo. Também temos aí a Malu, né, Distrito Federal, lá na cidade de São Sebastião, ok? Baruch Hashem. Estamos aí na nossa Parashat Toledot,
que é a nossa paraxá semanal, né? E vimos aí a sabedoria do nosso Rebbe, né? Menachem Mendel, e assim nós vamos estar para a nossa conexão aí, né? Deixa eu ver aqui aonde que a Edna compartilhou aqui a nossa live. Ok. Vamos lá. Ok. Então, nós estamos aí, né, com a nossa segunda aliá. Também queremos aí aproveitar o ensejo, né, de mandarmos um shalom aí para a tarde de hoje, né? A Juraci Maria Barbosa da Silva, lá de Buenos Aires, Argentina. A Vera Mâncio, seu marido, Paulo Fernandes, aqui de Bauru, a nossa região. O Jackson Andrade Feitosa, o Silas Silva, lá do Acre, né? Rio Branco. A Janice Efing e o seu marido Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina. O Sandro José da Silva Cordeiro, a Maria Luísa Freitas e o Antônio Carrilho, lá de Palmas, Tocantins. O Roberto Freitas, lá de Brasília. A Maria Viana, aqui de Bauru. A Berenice, o seu marido Cássio Altafini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Marli Stael Silva Monteiro, seu marido Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. A Donária do Carmo e seu marido José Luiz, lá de Lisboa, Portugal. O Edson Batista Filho e esposa, né, Gisele, de Paranavaí, Paraná. O seu Abel é a Dona Lourdes, lá de Salto Grande, São Paulo. A Dimário Ferreira, se eu não me engano, o Dimário Ferreira é de Santa Catarina. O Marcos Vinícius e Suelen Bonfim, de São Joaquim da Barra, São Paulo, né? A Maria Cristina Gonçalves e Giacomazzi, né, da cidade de Sinfães, Portugal, né? A Isabel Assunção de Santa Amaro, Grande São Paulo. A Simone Cremonese Ferreira, aqui de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. O Flávio Fonseca, lá da cidade de Londres, né, Inglaterra. Janaína Vieira, Taquaritinga, São Paulo. Neiva Oliveira, também lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Josué Xavier. A Silvia Ferreira Cici. A Edina Silva, também aqui de Bauru. O Isaac José Sayeg, da Grande São Paulo. Christian Dietrich, da cidade lá da Alemanha, né? Não sei se é correto esse nome que eu vou falar, ok? Gelsenkirchen, né? Lá da cidade Gelsenkirchen, na Alemanha. Ao Christian e toda a família, um shalom, shalom. A Débora Mendacoli, a Jandir Dias, de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul. O Vitor da Silva, a Renata Xavier e o Paulo Xavier, aqui de Pirajuí. O André, aqui de Pirajuí também. O Hélio Domiciano da Silva, né, da cidade de Cristais, também interior de São Paulo. O Felipe Costa Oliveira, né? Felipe Costa, se não me engano, acho que é de Goiânia. O Saulo Rodrigues e família, lá de Manaus, Amazonas. O Adão Faustino da Costa e família, lá da cidade de Anicuns, Goiás. E o Cristiano Salviano, ok? Então, esse daí é o nosso shalom aí, para também, né, esse pessoal aí, ok? Baruch Hashem. Temos aqui, então, né, também temos aí, né, a Miriam Barros, né, de Brasília.
Baruch Hashem. Ok? Vamos em frente aí na nossa jornada, que a nossa jornada aí é da semana, Parashat Toledot. Estas são as tuas gerações, né? Uma coisa que nós estamos aqui, né, observando o Jaime Rafael, da cidade de Girona, Espanha, né, também está aí conosco, né, o Jaime Rafael, né, o Jaime Rafael, Baruch Hashem, Jaime Rafael e família, Shalom, Shalom, também já estão aí convidados para o 5º Seminário Bnei Noah, aqui no Brasil, hein? Quem sabe, tudo é possível, não é verdade? Então, aqui na nossa Parashat Toledot, nós temos aí realmente entre aspas, né, o embate aí de Yaakov e Esav, né? Mas também nós temos aí sobre a questão de Yitzhak, sobre a questão de abordagem, né, no sentido de levar a unidade e a unicidade de Hashem. Então, dentro desse aspecto aí, os nossos sábios comentam que Yitzhak, ele percebeu que a abordagem responsável pelo sucesso extraordinário que o seu pai Avraham tinha, no sentido de levar, né, as pessoas a clamar, né, ao único Deus. E também nos fala sobre essa questão aí que, paradoxalmente, né, a maior ameaça a sua perpetuação. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma grande proporção de atingir as pessoas, mas ao mesmo tempo também havia uma ameaça de que nem peixe, né, morrer na praia, nada, e depois chega na praia e morre. Então, Yitzhak compreendeu que para esse empreendimento para que tivesse êxito contínuo e garantido, então precisava de disciplina, severidade, rigor e respeito a padrões. Então precisava da Sefirot Gevurah, a força, a severidade. Enquanto que, por outro lado, né, o padrão usado por Avraham era mais na questão particular, né? E então ele não exigia esse compromisso, essa disciplina. Então Avraham ele estava mais difundindo a unidade, a unicidade de Hashem, sem se importar se a pessoa iria permanecer ou não fundamentado nesta fé monoteísta. Então, por isso, os hóspedes que passavam pela hospedaria de Avraham, então, na hora deles partirem agradecendo pela comida, ele falava: vocês não me devem nada, vocês comeram a comida de Deus, Deus que deu. E aí as pessoas queriam dar por causa da sua idolatria, né? Falou: não, nós comemos sua comida. Então Avraham dizia, né? Falou: se vocês insistirem que comeram da minha comida, então o preço pela alimentação e a hospedagem é X. E o preço era exorbitante. Era caríssimo, né? Que nem os atuais hotéis de 5 estrelas refinadíssimos não iriam cobrir o preço de Avraham. E aí então as pessoas ficavam: o que é isso? É um absurdo. É só vocês agradecerem ao meu Deus, o único Deus, pela alimentação. Vocês não precisam fazer nada, não vai arrancar nenhum pedaço de vocês. Então as pessoas, elas acabavam agradecendo ao Deus de Abraão, né, realmente pela alimentação. E essa era uma das formas em que Avraham, ele de fato fazia com que as pessoas tivessem conhecimento do único Deus e também pudessem mencioná-lo. Mas não havia uma continuidade para perpetuar realmente essa declaração, né? Enquanto que Yitzhak, ele vem de uma forma mais seletiva, né? Ele vem de uma forma com mais disciplina, vem com mais severidade, né? A coisa é séria, não é brincadeira, né? Então trazia mais esse rigor a respeito realmente da questão fé monoteísta. Então Yitzhak, ele introduziu no projeto de Avraham o ideal do autoaprimoramento,
de encorajar o discípulo a assumir a responsabilidade pelo estabelecimento da base espiritual antes de escutar a lição do mestre. Então, a preocupação maior de Yitzhak era fazer com que as pessoas tivessem uma base, né, realmente da fé monoteísta e se firmassem nela antes de partir para os demais ensinamentos. Enquanto, né, a forma de atuar de Avraham pode ser concebida como vetor descendente, que traz a divindade para baixo, até os degraus inferiores da humanidade, a estratégia de Yitzhak pode ser descrita como um vetor ascendente, que eleva as pessoas, habilitando-as a integrar os níveis cada vez mais altos de consciência divina e suas vidas. Então, enquanto Avraham fazia a forma inversa, ou seja, trazendo Deus para os níveis inferiores deste mundo, Yitzhak foi pelo caminho inverso. A preocupação dele maior era fazer com que as pessoas ascendessem realmente a níveis maiores, mais elevados, para esse contato com Deus, essa comunhão com Deus, e também ter uma consciência melhor de Deus e das suas próprias vidas. Então, era precisamente essa mensagem que Yitzhak transmitia ao mundo cavando poços. A escavação de um poço em oposição ao enchimento de um buraco com água trazida de outro lugar revela uma fonte pré-existente de água que simplesmente estava oculta sob a camada de terra. Se a mensagem de Avraham era: venho reavivar sua mente exaurida e insensível com a água refrescante da consciência divina, ou seja, era a consciência de Deus. Então, o modo de Avraham alcançar as pessoas era a questão da consciência divina, onde as pessoas tinham, através de Avraham, essa consciência que há um Deus que está acima de tudo e de todos, inclusive acima da própria idolatria, das divindades deles. Então eles tomavam essa consciência divina. A questão de Yitzhak, ela era diferente. Agora foram reavivados, busquem sua própria fonte de água. Então Avraham dava a fonte de água. Aqui Yitzhak diz: agora que vocês têm o despertamento da consciência divina, agora vocês têm que cavar o poço e encontrar a sua própria água. Obviamente, está falando a busca pessoal de cada pessoa para com Deus, certo? Desenterrem todo o lodo, livrem-se de toda sujeira que obstrui a sua vida, e vocês descobrirão dentro de si mesmos um manancial de consciência de Deus, uma consciência divina, que saciará sua sede espiritual ao longo de toda a sua existência. Então aqui, Yitzhak, ele está chamando a atenção das pessoas, né, de que elas precisam cavar mais profundamente nas suas próprias vidas, como se cava um poço para encontrar águas límpidas. Busque dentro de você mesmo a sua essência, a essência do seu eu, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. A encontrar realmente a essência do seu eu, que é uma consciência mais plena, mais real sobre o quê? A consciência de Deus, a consciência divina, que ela está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque Deus colocou em cada ser humano uma centelha da sua divindade. Então, é por isso que Yitzhak traz esse ensinamento. E dessa forma, né, vai buscar água. E nós sabemos que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é comparado à água, né? Então é através do estudo da Torá que nós encontramos esta realidade aí. Então sim, Avraham também cavou poços, mas é profundamente significativo que todos os seus poços tenham sido obstruídos pelos inimigos.
toda a noção de escavação de poços era tão estranha a sua abordagem que os poços que ele cavou duraram pouco, né? Significando que as pessoas tinham um momento de consciência divina, né? Mas logo em seguida isso era apagado, então era como um poço que se abre, e na realidade na vida de Abraão aconteceu isso. Ele cavava poços e os seus inimigos vinham e obstruíam os poços, né? Entupiam os poços, né? Com pedras, terras e etc. e tal. Então, dentro desse aspecto, Yitzhak foi o modelo mais perfeito para a humanidade. Nós o encontramos meditando no campo. Lembra quando Rivka chegou com Eliezer? Ela viu um homem no campo, certo? Então, Yitzhak, né, foi encontrado no campo, onde ele estava fazendo o quê? Estava fazendo meditações, reflexões. Então ele estava no campo evitando também conflitos superficiais com os vizinhos, sem discutir com o vizinho, sem brigar com vizinhos, esforçando-se constantemente para refinar-se e sempre concentrado em seu interior, ou seja, a sua alma divina, a centelha divina, para cumprir a sua missão com dignidade. Então, dessa maneira, ele atingiu uma perfeição espiritual tão completa que, combinada com sua prosperidade material, atraía as pessoas instintivamente para ele. Yitzhak, ele não tinha necessidade de ir atrás de discípulos. As pessoas o procuravam, porque ele despertava essa curiosidade, o que há em Yitzhak que chamava a atenção das pessoas. Era exatamente esse fluir divino dele, né? Porque ele tinha uma presença divina muito forte. Rivka viu isso quando o viu pela primeira vez, né? Viu que a sua aura espiritual era muito forte, porque ela viu um anjo sobre ele, né? Dando-lhe proteção. Então, Yitzhak não tinha necessidade, né, de procurar os seus discípulos, eles o procuravam. A sua espiritualidade carismática conquistou até os poderes reinantes, que anteriormente o haviam banido de seu país por crime, por ciúme, melhor dizendo, de seu sucesso e número crescente de seguidores. É por isso que a nossa Parashá Toledot tem essa denominação, descendentes. Adão, Noach, Shem, Avraham, Yaakov e até Terach e Ismael e Esav, todos os personagens principais do Gênesis tiveram descendentes. A Torá julga conveniente enumerá-los. No entanto, apenas a descrição da obra de Yitzhak, registrada em uma única Parashá, Toledot, que focaliza realmente essa questão de Yitzhak. Só Yitzhak personificou e pregou a abordagem que garante os resultados duradouros e positivos, que gera discípulos, filhos espirituais, capazes de andar com as próprias pernas, né? Então vamos dizer assim, de uma certa forma, hoje você está andando com as suas próprias pernas, a fé monoteísta, graças à ação de Yitzhak. Veja que a sua ação, ela transpõe milhares de anos para chegar até nós, certo? Através do povo israelita, através do povo judeu, através dos mestres e sábios do nosso povo, através do nosso Rebbe Menachem Mendel, através de todos os rabinos que, né, cumpriram a orientação do Rebbe, sair para as nações e poder levar realmente essa abordagem que tem resultados duradouros e positivos. E de forma específica para nós aqui no Brasil, através do Rav Yaakov Gerenstadt, né? Então, essa realidade para os nossos dias aí, ok?
Então, a Yitzhak, ele era mais seletivo, enquanto que Abraham, ele não era assim seletivo, né? Então, Yitzhak, ele tinha exatamente essa questão de uma efetividade, de uma forma com disciplina, organizada, e nesse sentido, então, Yitzhak, ele agia com muita, não que Abraão não tinha, lógico que tinha a responsabilidade, mas Yitzhak, ele tinha uma responsabilidade muito elevada, por isso ele exigia disciplina, ele exigia realmente aos seus discípulos a devida severidade, o rigor, ele exigia realmente no sentido de que as pessoas precisavam respeitar os padrões, né? Por isso, é um exemplo para nós essa questão, para que nós tenhamos realmente a visão. A Torá de Hashem, ela não tem que se enquadrar no nosso jeito de ser e do meu querer. É nós que precisamos nos enquadrarmos à Torá, às 7 leis universais, né? Nos enquadrarmos, né, dentro realmente da fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica. Não é do jeito que eu quero e não é assim que eu quero e ponto final. Então é isso que Yitzhak vem trazer para nós aqui, ok? Bom, Yitzhak, ele teve então, né, com Rivka, um filho gêmeos, Esav e Yaakov, né? Então, antes de nós fazermos a nossa leitura semanal, né, eu quero deixar para vocês aqui a questão da venda dos direitos de primogênito para Yaakov, né, que Esav vendeu, dentro daquilo que a Mishnah, o Talmud, traz para nós aqui, né? Então, os nossos sábios comentam assim, né? Yitzhak sentou-se enlutado por seu pai, e Yaakov foi pessoalmente cozinhar um preparativo de lentilhas, uma vez que costumava-se servir lentilhas aos enlutados. Havia apenas uma pessoa na casa que não fora afetada pela tragédia, a morte de Avraham, que era exatamente Esav, que desaparecera pelos campos, como era costume, ele desaparecia pelos campos e depois de vários dias ele retornava. Então, nesse dia, Esav, ele cometera um pecado cruel, que foi tomar uma moça, sequestrou uma moça e acabou abusando dessa moça que era comprometida, era noiva de um outro varão. E também, nesse mesmo dia, segundo a Mishnah, fala que foi nesse dia também que Esav matou Nimrod, né? E como que aconteceu isso? Então, os sábios contam, né, que Esav estava no campo caçando, e numa certa distância ele percebeu que vinha vindo Nimrod, e junto com a sua guarda pessoal, né, que o rodeava e o protegia contra os inimigos, né? E ele percebeu que Nimrod, ele estava vestindo os trajes preciosos que Deus tinha feito para Adão e que depois foi tomado como posse para Nimrod, né? Então, esses trajes especiais que Deus tinha feito para Adão, depois que fez o pecado, né, de comer do fruto proibido. Então, Esav, ele cobiçou aquela capa e ele procurou um jeito de roubar essa capa de Nimrod. Então ele ficou na espreita, às escondidas, observando. No momento estava muito difícil, complicado, dele poder vencer a guarda pessoal de Nimrod e poder roubar aquela capa. Então, pacientemente, ele aguardou e de forma sorrateira, ele ficou à espreita, até que num determinado momento, Nimrod ele ficou apenas com 2 guardas, enquanto que os demais se retiraram a uma distância longa, e então Nimrod viu que aquele momento era um momento adequado para atacar. Então ele atacou de forma traiçoeira, sorrateira, né? Ou seja,
ele pegou Nimrod pelas costas e o degolou e roubou os seus trajes especiais. Os 2 soldados que ali estavam tentaram uma reação, mas não conseguiram, não houve tempo, e Nimrod acabou, aliás, Esav também acabou matando os 2 guardas de Nimrod. E em seguida ele fugiu, justamente porque a guarda maior voltaria em poucos instantes e poderia encontrá-lo por ali e matá-lo, né? Então ele fugiu, e aí foi nesse momento que ele retorna à sua casa, né? E então foi exatamente nesse momento que ele retorna à sua casa, entra pela cozinha e ele vê, primeiramente ele sente o cheiro, né? Cheiro de boa comida se sente ao longe, né? E ele sentiu aquele cheiro delicioso de comida, entrou pela cozinha e viu ali o seu irmão Yaakov fazendo a comida. E então Esav provocou: por que você se dá ao trabalho de preparar esse prato tão elaborado? Há uma imensa variedade de deliciosos alimentos que podem ser consumidos sem requerer tanto preparo. E aí ele provocou ainda mais Yaakov dizendo: há peixes, até aí tudo bem, mas também há insetos e besouros. Aí complicou o bicho, né? Há porco também. Aí, quer dizer, Esav, parece que você não aprendeu nada, Esav, com o nosso pai, o nosso avô. Então, Esav, ele era muito irresponsável, não tinha compromisso com as coisas espirituais, nem tinha responsabilidade nem com seu pai, nem com seu avô. O seu pai Itsarak e o seu avô Avraham. Hoje, se perguntar para você, se você tivesse um pai como Itsarak, um avô como Avraham, o que você faria? Meu Deus do céu. Cada um responde para si aí. Seria decisões preciosas, não restam dúvidas. Mas Esav não estava nem aí. Bom, você com certeza, replicou Yaakov, você com certeza já escutou que o nosso Avraham faleceu e o nosso pai Itsarak está de luto. Então, por isso estou cozinhando lentilhas, o alimento dos enlutados, para dar a nosso pai. Aí então, Esav, ele respondendo a Yaakov, né, com aquele maior desprezo, né? O quê? O velho Avraham já foi arrancado desse mundo excitante? Não viveu centenas de anos? Debochou Esav. Ele se foi para sempre, para jamais se levantar. Ainda ele esnobou o seu avô Avraham. É interessante nós observarmos aqui que esse deboche, né, de Esav, muitas vezes é um encontro encontrado no nosso meio, isso daí, né? Quando você recebe a notícia do falecimento de alguém, então tem algumas pessoas que acabam dizendo a semelhança de Esav. Ué, não viveu centenas de anos? Já estava na hora de morrer mesmo. Desprezo. Entendeu? Então, por isso, quando você ouve ou recebe uma notícia de morte, você precisa tomar cuidado com a sua resposta. Então, dessa forma, Esav, ele acabou se menosprezando a realidade e o momento angustiante dos fatos. Então, ele simplesmente deixou pai e avô de lado e simplesmente disse: estou morrendo de fome, alcance-me rápido estas lentilhas para comer, quero devorar tudo isto. Ele sabia, Yaakov acabou de dizer que ele estava fazendo alimentação para o pai deles, que estava triste e enlutado com a morte de Avraham. Mas ele falou não, que queria comer, devorar tudo, né? Então, quando a pessoa ela realmente tem um vazio espiritual, uma das características desse vazio espiritual é exatamente a glutonaria. A glutonaria, ela é uma das características que a pessoa é vazia espiritualmente.
que não tem compromisso com a vida espiritual. Então, quando não se tem comida, a pessoa se torna esganada, faminta, se torna uma pessoa glutona. Por quê? Porque falta alimento. Que alimento? A Torá. O verdadeiro alimento que sustenta. Então, aquele que se alimenta da Torá, ele come o suficiente para o seu organismo. E ele não é um glutão. Olha só onde que entra a glutonaria aí, hein? Então, a pergunta fica, eu como normalmente ou eu como de forma de um glutão? Analisa isso e depois responda para si mesmo, ok? Continuando, então Yaakov respondeu ao seu irmão faminto, esfomeado, né? Espere, primeiro você tem que me concordar em me dar algo em troca. Você é o filho mais velho e por isso tem o privilégio de servir como Kohen, sacerdote, por nossa família. Antes da outorga da Torá, né, o primogênito ele era o responsável, né, como um Kohen, como um sacerdote pela família. Então isso significa que ele tinha o privilégio de oferecer sacrifícios pela família e era honrado como Kohen, como sacerdote. Então essa era a posição de Esav. Mas ele estava aí para essa história? Negativo, que não queria nada com nada, certo? Porém, a ideia de que o perverso Esav, que cometia tantos atos de maldade, estivesse encarregado do serviço a Deus, como representante da família, isso trazia uma grande preocupação para Yaakov, e ele ficava muito preocupado com isso. E agora, aquele momento, chegou um momento que ele viu que as coisas poderiam mudar, né? Então, Yaakov pensava, né? Certamente não é adequado que ele sirva como Kohen, como sacerdote. Então, chamou ele, Esav, quero servir como Kohen em seu lugar. Venda-me seu direito de primogenitura, o direito de ser Kohen, e lhe darei a comida que tanto deseja. Imediatamente, Esav simplesmente respondeu, concordo. Agora, despeja a comida direto na minha garganta, exigiu Esav. Ou seja, a fome espiritual era tão grande, que ele poderia abrir a boca e despejar a bacia de comida ou a panela de comida na goela abaixo dele que ia embora. O vazio era muito grande espiritual. Então, os que têm esse grande vazio espiritual, eles tentam preencher de forma glutão. Então você pode ver aí um exemplo, né? Um big lanche, uma big pizza, né? E então ele fica preocupado se tem alguém que quer um pedaço, então eu não vou dar, hein? Não adianta pedir pedaço que eu não vou dar, hein? E se dá um pedaço, mas dá um pedacinho, mas aquele, né? Aquele pedacinho miserável. Por quê? Porque ele é glutão. A fome dele é tão grande, há um grande vazio espiritual nele, que ele acha que comer demais vai preencher esse vazio. Então, cuidado. A glutonaria é uma demonstração clara de um vazio espiritual. Então, Esav disse para Yaakov, concorda, é teu o direito de primogenitura. Agora despeja essa panela de comida direto na minha garganta. Olha só o nível. Então, Yaakov, ele alimentou seu irmão com pão e a sopa de lentilha vermelha que estava cozinhando. Então, Yaakov disse, sabe por que eu queria atuar como primogênito em seu lugar? Disse Yaakov a Esav. Porque você é um assassino e um malvado. Porque você não pode se sentar em paz na tenda e estudar como seu pai e o seu avô. Então poderá continuar a trazer os sacrifícios
como todos os primogênitos. Esaú simplesmente riu e em deboche respondeu para Jacó: não me interessa servir a Deus, isso daí não é para mim. Pode ficar com o direito de primogenitura, se assim você deseja. Faz o que você quiser com esse direito aí. A Torá que você tanto estuda aí, os seus mandamentos, que cumpre com tanto cuidado, para mim não tem utilidade alguma. Prefiro uma boa comida e uma boa diversão. Uau! Que ousadia, hein? Já pensou? Que coisa, hein? Como que você se assemelha a Esaú? Quando é que você se torna igual a Esaú? E aí? Tá pronto para a resposta? Olha só essa parte final do que os sábios trazem para nós. Disse Esaú a seu irmão Jacó: não me interessa servir a Deus. Pode ficar com direito de primogenitura, se assim deseja. Torá que você tanto estuda e as suas mitzvot, que cumpre com tanto cuidado, para mim não tem utilidade alguma. Prefiro uma boa comida e uma boa diversão. Quando que você se torna um Esaú ou um filho de Esaú? Quando você troca o estudo da Torá, quando você começa a arrumar desculpas. Eu não posso estudar a Torá hoje. Hoje eu estou com um monte de problemas. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com dor de barriga. Hoje eu estou com uma dor no dedão do pé. Não dá para ler, não dá para estudar, porque a dor do dedão do pé não me deixa ler, não me deixa falar, não me deixa estudar, né? É como se o dedão do pé fosse o olho e fosse a boca, né? Então hoje não dá, então as pessoas arrumam desculpas esfarrapadas para dizer: hoje eu não vou estudar a Torá, hoje eu não posso estudar a Torá, por causa disso, disso e mais aquilo. Aí então você se torna um Esaú ou um filho de Esaú. Tudo é mais importante do que o estudo da Torá, as 7 leis universais e tudo aquilo que se refere a isto. Você é descendente de Esaú? Saiba responder. Então, Esaú continuou a caçoar de Jacó. Em seguida, o que Esaú fez? Foi lá consolar o seu pai? Foi lá despedir do seu avô Avraham? Ele encheu a barriga e voltou para o campo. Voltou a praticar tudo aquilo que é ilícito. E foi embora. E deixou Jacó preparando um novo prato para poder servir ao seu pai. Este não tinha, de fato, nenhum compromisso, nem com o pai, nem com mãe, nem com o avô, nem com o irmão, e muito menos com Deus. Porque quando não se honra pai e mãe, quando não se honra os avós ou os avós, né, vai honrar quem? Deus? Negativo, não honra. Se não ama pai, mãe, os avós, vai amar a Deus? Também não. Também não. Simplesmente isso. Alguém pergunta: mas os meus pais não valem nada. Os meus pais são bandidos. Os meus pais são promíscuos. Os meus pais são beberrões. Os meus pais não estão nem aí com as coisas de Deus. Como que eu vou honrar o meu pai e minha mãe? Quando Deus disse para você honrar seu pai e sua mãe, ele não disse: quando seus pais forem pessoas perfeitas e exemplares, você deverá honrá-los. Ele não disse isso.
Ele disse apenas que se você tem pai e tem mãe e ainda tem avós vivos, você precisa honrá-los. Você não precisa fazer de errado o que eles fazem. Você também não precisa tomar como conselho as coisas erradas que eles falam, que são contrárias à palavra de Deus. Mas nada impede você honrar o seu pai e a sua mãe. Senhor, senhora, nada impede de você honrar o seu pai e sua mãe, que precisam de ajuda, seja financeira, seja ajuda de um ombro amigo, seja ajuda de remédios ou qualquer coisa semelhante. É você reconhecer que, apesar de tudo, ele é o teu pai, ela é a tua mãe. Caso contrário, você não existiria. Simples assim. Por que essas pessoas aí que são a favor do aborto? Elas são a favor do aborto porque já são nascidas. Porque se elas não tivessem sido nascidas, modo de dizer, para entendermos isso, né? Ela estando lá na barriga da mãe delas, essas pessoas, você é a favor do aborto? Obviamente que elas falariam não. Por quê? Porque ainda não tinham vindo à vida, estavam lá na barriga da mãe. Então esse povo imbecil que são a favor do aborto, eles são a favor do aborto porque eles já estão vivos. Simplesmente por isso. Então eles querem matar vidas inocentes. Elas têm, vamos dizer assim, o poder da decisão de viver ou morrer, ponto. Mas de matar inocentes, negativo. Negativo. Então você pode ver, essas pessoas que são a favor do aborto, são todas elas bem vivas. Pergunta se elas querem morrer. Ah, você é a favor do aborto? Beleza. Ó, eu tenho uma forca legal para você aqui, você quer? Já que você é a favor do aborto, qual é a diferença de tirar a vida de uma criança que está no ventre e a sua? Você é a favor do aborto, então vamos abortar você. O que você está fazendo vivo aqui entre os vivos? Se você é a favor do aborto. Então eu também sou a favor do seu aborto. Morra! Obviamente elas não vão querer, né? Mas elas querem decidir por quem ainda não pode nem falar, porque ainda nem nasceu, está no ventre da mãe, mas elas querem decidir pelas crianças, que elas morram, mas elas mesmas não querem morrer, né? Querem continuar vivendo, apesar de tudo, querem continuar vivendo, mesmo que as suas vidas sejam promíscuas, certo? Ou seja, né? Quer continuar vivendo para matar os outros. Bonito isso, né? Então, negativo. Negativo. Então, na realidade, as pessoas, elas precisam realmente analisar esse vazio que estão dentro delas. Porque esses negócios aí, glutonaria, favor do aborto e companhia limitada, são todas pessoas vazias. É isso daí mesmo. Não tem o que fazer da vida. Né? Fica aí na vadiagem do dia a dia, então fica aí inventando um monte de patifarias, né? A mesma coisa aquelas pessoas que ficam atrás de escritório das suas mesinhas, decidindo pelos outros que estão no campo no dia a dia, na sua batalha do dia a dia, né? E ficam tomando decisões que não tem nada a ver com a história e prejudicam as pessoas. Então, por isso, Esav é, de fato, esse grande perturbador da coexistência humana. Faz tudo que não presta. Simplesmente assim. Faz tudo o que não presta. Então, por isso, não seja um descendente de Esav, mas seja da descendência positiva de Abraham, Isaac e Yaakov. Isto
é precioso. Ok? Então, amados, a nossa segunda leitura de hoje, né, tem para nós essa questão aí dentro que Yitzhak, né, no capítulo 26, do verso 6 ao verso 12, para a gente fechar então a nossa segunda aliá, né? Então Yitzhak assentou-se em Gerar, capítulo 26, versos 6 ao 12, quando as pessoas do lugar perguntaram sobre sua mulher, ele disse, como Abraão respondera a respeito de Sará, também Yitzhak disse, ela é minha irmã. Ele as enganou propositalmente porque teve medo de dizer-lhes, ela é minha mulher, para que, pensando ele consigo mesmo, as pessoas do lugar não me matem por causa de Rívica, porque ela tem bela aparência. Porém, diferentemente do que o faraó fizera a Sará, o rei não raptou Rívica de imediato. Portanto, quando já estava ali, havia muito tempo, Yitzhak decidiu que não precisava mais ser tão circunspecto, né, prudente no seu relacionamento entre ele e Rívica, né? Então a aparência era como se fossem irmãos, mas depois os dias se tornaram normais, houve a rotina, então Yitzhak e Rívica já se trocavam carinhos, e Avimelech, rei dos filisteus, olhou pela janela de seu palácio e avistou Yitzhak alegrando Rívica, sua mulher, na intimidade conjugal. Avimelech chamou a Yitzhak e disse, então na realidade ela é tua mulher. Como pudesse dizer ela é minha irmã? E Yitzhak respondeu-lhe, pois pensei para que eu não morra por causa dela. E Avimelech disse em seguida, o que nos fizeste? Eu, o indivíduo mais preeminente do povo, poderia facilmente ter tido relações com a tua mulher, e tu nos teria feito incorrer em culpa. Avimelech emitiu uma ordem como advertência para todo o povo. Quem tocar neste homem ou nesta mulher, certamente será morto. Yitzhak semeou grãos naquela região e naquele ano, dado que a área não era particularmente fértil e também o ano era de fome, e ele estimou que a produção seria pequena. Mas, apesar de tudo, ele colheu 100 vezes mais do que esperava, pois Deus o abençoara. Além disso, quando calcularam a safra com o objetivo de tirar o dízimo, encontraram 100 vezes mais de novo. Ocorrera mais um aumento milagroso, pelo mérito da intenção de Yitzhak de extrair o dízimo, pois Deus o abençoara. Aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, mais uma vez, nós vemos detalhes preciosos. O nosso provimento não vem se a terra está boa para produzir ou não. O provimento para nós não está conectado à nossa posição social ou poder aquisitivo. O nosso sustento está em Deus. Ponto. É a confiança nele que faz com que você tenha, de fato, o suprimento para a sua vida no dia a dia. Tente conversar com alguém, ou se você souber de alguém que, da noite para o dia, perdeu o seu trabalho e saiu com uma mão na frente e outra atrás, com dívidas, casa financiada, família para tratar, sem emprego, sem salário, e não abriram-se portas novas para que pudesse ter um novo salário. E você verá realmente qual é a resposta que essa pessoa, no temor a Hashem, te dará. Ok? Outro detalhe que nós temos aqui a terra produziu 100 vezes mais, de forma a terra estava inóspita, seca, fome. A terra produziu 100 vezes mais porque Deus abençoou. E quando Yitzhak foi separar o dízimo,
eles encontraram ainda mais 100 vezes. Antes de separar o dízimo, só com a intenção de separar o dízimo, Deus abençoou Isaac 100 vezes mais. Então, baseado nisso e outras passagens mais, é que os nossos sábios falam que quando nós aplicamos em Tzedaká, é a melhor poupança que nós fazemos. É a melhor aplicação financeira que nós fazemos quando nós aplicamos na Tzedaká, nas doações, dos dízimos, para ajudar as causas nobres onde há estudo da Torá, onde há pobres, necessitados, viúvas, órfãos, principalmente a partir de uma certa sequência lógica, né? Primeiramente, os próprios parentes, os próprios domésticos da fé, os vizinhos e assim sucessivamente. Mas os sábios falam que, essencialmente, pela causa nobre, onde há estudo da Torá. Porque é através do estudo da Torá que as pessoas vêm agir como Isaac. A consciência divina faz com que as pessoas venham, de fato, servir a Deus com um coração voluntarioso e transbordante em amor. E eles alimentam no seu dia a dia, de fato, a emuná e o bitachon, que é a fé e a confiança em Deus, que esta é a famosa chavinha que faz com que o coração do Pai se abra e dê aquilo que você precisa. Então, por isso, amados, exemplos maravilhosos nós temos aqui. Só estamos começando, só estamos em Bereshit ainda. Nós estamos ainda na 6ª porção desse novo ciclo dos estudos de Torá. Certo? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Mas, de forma, como que falamos, né? De formas a aproveitar a ocasião, né? Nós queremos agradecer aos amados, às amadas, que têm enviado a sua Tzedaká para que nós possamos pagar o novo computador que nós adquirimos aí, né? E também, né, que Hashem multiplique essa graça, segundo o próprio estudo de hoje, em cada uma das vidas que já, né, se disponibilizaram para essa doação, essa Tzedaká. E para aqueles que ainda não fizeram, que têm uma intenção real e verdadeira, não podem por várias condições, não esqueçam que a intenção verdadeira é a mesma coisa que está aqui em Tzahak, né? Só a intenção verdadeira, genuína, de separar a doação fez com que realmente se multiplicasse 100 vezes mais, né? Então, se você tem uma ideia sincera de contribuir realmente, não somente com a questão do computador em si aqui, mas também, né, com as atividades das comunidades Bnei Noach, segundo a tua escolha, né, que há no Brasil, comunidades regionais esparramadas aí no Brasil afora, né, e, em particular, não resta dúvidas, aqueles que quiserem contribuir com a nossa região, né, Bauru e região, a nossa comunidade Bnei Noach aqui, né, tendo uma intenção real, verdadeira e genuína, tenha certeza de uma coisa, Deus vai providenciar para você 100 vezes mais, no sentido análogo da palavra. Pode ser 10 vezes mais, às vezes pode ser até 1000 vezes mais. Deus sabe dos seus planos e Ele sabe do teu coração, não é verdade? Então, se você tiver essa intenção verdadeira, Ele vai providenciar um meio de você ter. Só que você não pode esquecer de fazer, porque aí a mina seca, aí é problema. Não é verdade? Então, para aqueles também que quiserem, né, fazer a sua doação, então nós temos aí, né, o Pix da nossa tesoureira, a Thaís Pereira Martins Ribeiro, né? O Pix dela é 369-403-68817, né? Thaís Pereira Martins Ribeiro, ok? Caixa Econômica Federal.
Então, está aí à disposição de vocês. Não restam dúvidas que nos enviam no particular o comprovante para que a gente possa notificar a tesoureira a finalidade da sua tzedaká, da sua doação, ok? Então, é isso daí. Então, amados, por hoje, vamos ficando por aqui. Amanhã temos mais Toledot, temos mais Itzahak, Rivka e Esav. Vamos em frente? Shalom, shalom. Até amanhã.